Sejam bem-vindos a mais um episódio do Webcast, o primeiro do ano aqui de 2024. É uma alegria para mim ter vocês aqui com a gente de novo em mais um ano aqui de podcast. Antes da gente começar, quero pedir para você já se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque se você clicou no link hoje para assistir o nosso podcast, já sabe o nosso tema. Já sabe quem é a nossa convidada, que eu vou apresentar para vocês agora. Então já clica aí e se inscreva no canal. E a nossa convidada especial de hoje é ela, a Aline Real. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Evelyn. É assim, um prazer imenso poder estar aqui com você e estar falando um pouquinho mais de quem eu sou, daquilo que eu atuo, principalmente num canal que vive isso, né, que mostra isso de uma maneira tão verdadeira como você traz aqui no podcast. Então, queria agradecer muito o convite e é um prazer estar aqui com você. A alegria é minha ter você aqui para falar de um assunto, acho que tão importante hoje em dia, né? Muito. Coloquei aí na legenda Espelhos da Vida, a gente vai explicar, inclusive vou explicar o motivo pelo qual eu convidei a Aline para falar desse tema. Espelhos da Vida foi uma mensagem que eu vi na igreja, no encontro de mulheres, né, de muitas mães, e onde a gente falava de quebrar alguns espelhos da nossa vida. A gente fala assim, se quebrar dá azar, né? Mas tem alguns espelhos que a gente tem que quebrar para tirar da nossa vida, para a gente não ficar olhando para ele. E agora vocês vão entender, né? Que espelhos são esses? Espelho da culpa, espelho da beleza, espelho da incapacidade. Então, se você se olha no espelho e se acha feia, vamos quebrar esse espelho, porque você não é feia, você não é incapaz, você não é culpada. Então, a gente vai entender um pouquinho disso aqui hoje com a Aline. Mas, antes da gente entrar nesse tema, que eu acho que assim é super interessante, super válido, eu quero apresentar minha convidada para vocês. Vamos lá. A Aline é graduada em fisioterapia, onde atuou por mais de 15 anos em UTI adulto e pediátrica no HC da Unicamp e também como supervisora do curso de pós-graduação nesse setor. Também atuou por alguns anos no Hospital Veracruz e na gestão de assistência domiciliar da Unimed Campinas. Ela é pós-graduada pela Unicamp em terapia intensiva e pós-graduada em psicologia transpessoal pela Associação Luso-Brasileira de Terapia Transpessoal. Após grandes desafios pessoais, após a maternidade, fez transição de carreira para a área de desenvolvimento humano, se especializando em terapia familiar com foco em mulher e no universo materno, onde atua há quase 4 anos. É esposa do Marlon, mãe da Isabela de 5 anos e também de mais 3 estrelinhas. Que história, hein? Mudou da fisioterapia para se tornar terapeuta, atuou há muito tempo nessa área e agora terapeuta. Conta pra gente toda essa história, toda essa transição, o que te fez ter essa mudança na vida? Nossa, como é legal a gente poder contar essa história já de início, que faz uma conexão com os espelhos, que a gente vai falar, inclusive, aqui hoje, né? Você colocou aí bem resumido essa história toda, mas ela se resume basicamente em um processo realmente doloroso, né? Essa transição, ela não veio por uma escolha automática logo de cara. Ela veio num movimento já, como sou aí graduada em fisioterapia, já era na área de pessoas e ouvindo esses 15 anos em unidade de terapia intensiva adulta e pediátrica, que as pessoas não tinham feito aquilo que elas gostariam de fazer, não tinham casado com quem elas gostariam de casar, não tinham tido tempo para os filhos, como gostariam de ter tido, não fizeram aquilo que elas gostariam de fazer e já não tinha mais tempo. Né? Foram 15 anos ouvindo isso, vendo famílias passar por isso, vendo quando eu atuei na assistência domiciliar da Unimed, estando na casa, vendo esse pós e esse dia a dia com as pessoas que não tinham mais realmente tempo para fazer isso. Aquilo sempre me tocou profundamente. E o que eu sempre ouvi, nessa época, atuando como fisioterapeuta, as pessoas gostavam muito de ter próximas a elas, não pela minha técnica como fisioterapeuta, mas pelo jeito que eu abordava, o como eu falava, o como eu chegava. Aquilo já estava em mim, só que eu nunca, eu sempre quis ser uma pessoa que ajudava as pessoas. Na minha cabeça, na nossa época, hoje eu tenho 43 anos,
a gente não sabia muito, né? Com 16 anos, 17 anos, o que fazer. Então, aquilo que era mais próximo dentro de ajudar as pessoas que eu entendia, a gente pegava aquele livrinho para escolher as profissões, eu falei, acho que é isso. E foi isso por muito tempo. Só que chegou um momento da minha vida que aquilo estava pouco. Não, eu não estava conseguindo realmente, eu não estava mais satisfeita com a profissão que eu exercia. Apesar de eu ser muito identificada com o trabalho, eu ter reconhecido num dos meus espelhos que o meu valor estava atrelado ao trabalho, aquilo não estava fazendo sentido mais para mim. Mas ainda assim a gente faz, né, isso. A gente vai empurrando mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu preciso, porque, né, como é que eu vou fazer? E o dinheiro, como é que eu vou me manter? Todos esses movimentos aí, do medo, da baixa autoestima, das situações correlacionadas à dor, a crenças que a gente fala, vai nos afastando de um movimento que a gente faz em direção a nós mesmas, né? Que reflete aquilo que você trouxe no nosso espelho. E aí eu casei, eu trabalhava de manhã, tarde e noite mesmo, 7 da noite, 7 da manhã nos plantões. E eu casei e engravidei. Quando eu engravidei, eu já tinha, né, eu já tive outras perdas anteriores. Já era um movimento mais difícil para mim. Eu engravidei tarde, com 38. Nessa visão, né? Hoje não é muito, mas nessa visão eu engravidei um pouco tarde. E eu tinha muita crença que isso ia ser difícil, e realmente foi. Então eu tive que ficar em repouso, foi uma gestação muito difícil. Minha filha teve uma restrição, parou de crescer com 26 meses de gestação. E eu tive que me afastar, né? E nesse movimento, eu comecei a entrar numa profunda depressão. Porque tudo aquilo que eu acreditava que eu era, ou tudo aquilo que eu tinha como recursos de segurança, caiu por terra. Porque eu me vi ali completamente sozinha, completamente. Quem é essa mulher que sempre foi independente, que sempre foi forte, que sempre foi esse tanto de coisa que eu achava que eu era, ali era outra pessoa. E isso já começou a me chamar a atenção. Em paralelo a isso, com esses desafios da vida, eu já comecei o meu processo terapêutico como pessoa, como Aline. E eu gostava muito. Tanto que as minhas formações e a minha pós-graduação foi porque eu gostava. Não foi de cunho, eu quero trabalhar com isso. Foi porque eu gostava. Então, foi um caminho em que essas coisas foram construídas espontaneamente. Mas o processo da transição veio pela dor. Porque eu já não queria fazer mais, eu me deparei com essa situação. E aí, quando a minha filha nasceu, eu pensei, nossa, agora vai melhorar. E só piorou. Aí veio o puerpério, veio ainda os desafios relacionados a ela, com o movimento de crescimento, com as questões que tinha da parte imunológica, porque no início estavam suspeitando um pouco de uma doença imunológica, e eu falei, não dá para voltar. Deu 6 meses, eu ainda ficava, nossa, mas como é que eu vou fazer? Todas aquelas questões na nossa cabeça que a gente pensa que a gente não vai conseguir, ou que a gente pensa que não pode, ou que a gente pensa que não tem outra solução. Naquele momento, eu falei, vai ter que ter. Porque eu não vou deixar, não tem nem como eu deixar a minha filha e voltar a trabalhar. E eu tentei, viu? E aí, nesse perfil nosso, né, forte, eu tentei. Quando eu voltei, no primeiro dia, eu falei, não. Aí eu pedi demissão, fiquei 1 ano e 2 meses só com ela. E aquilo começou a mexer dentro de mim. E aí eu lembrei de tudo aquilo que me falavam, eu lembrei de tudo aquilo que eu passei em unidade de terapia intensiva adulto e pediátrica. Eu me lembrei de todas as minhas formações e eu falei, por que não? Foi quando eu vim para a área terapêutica e o porquê de trabalhar com famílias e como mulheres. Hoje eu atuo como terapeuta familiar e mentora de mulheres. Veio de todo esse cenário, veio de toda essa transformação, veio de todo esse lugar onde, para aquilo que eu olhava de mim, foi completamente reconstruído. Então, é uma história de muitas movimentações, com uma transformação baseada na minha essência, mas também na minha dor. E hoje o que eu costumo dizer para todo mundo é que aqui dentro da nossa história, a nossa história de vida é a nossa maior ferramenta de transformação. Então, às vezes, quando a gente está pensando sobre todas essas questões de culpa, de medo, depois você vai falar um pouquinho delimitadas elas, estavam ali presentes. E tudo que eu via refletida
naquela imagem era alguém que nunca existiu e passou a existir a partir dessas escolhas. E é assim, interessante ver que, assim como você, vários outros convidados que eu tive aqui no podcast, convidadas, inclusive, na maioria mulheres, vieram de transições de carreira e sempre para melhor, e sempre por algum acontecimento, não por acaso, né? E sempre vieram para uma mudança de carreira para melhor. Então, vendo assim o seu trabalho hoje, quem te segue nas redes sociais, vê que isso veio para melhorar você, para te fazer mais forte do que você já era e para você mostrar essa força que você tinha de tudo isso que você enfrentou para fortalecer outras mães, para trazer isso, né, para outras mulheres também nos encontros que você proporciona, nas pacientes que você atende. E eu acho que isso é interessante, né? A gente mostrar que sim, nós somos capazes, sim, a gente consegue e deixar a culpa de lado, porque eu acho que hoje um dos espelhos que a gente vai comentar, inclusive seria o primeiro que eu tinha selecionado aqui, é falar do espelho da culpa, né? A gente às vezes se culpa das coisas, ou por não conseguir, ou por não se achar forte, né? E aí a gente se culpa por isso. O que você pode trazer assim na sua vivência, nas suas pacientes, nos seus atendimentos? O que a gente pode trazer assim para as pessoas em relação a isso, né? O espelho da culpa. Como a gente pode tratar isso? Vi, eu gosto muito de convidar as pessoas que passam por mim em conversas como esta a desenvolver um olhar diferenciado para alguns significados que a gente deu para as palavras, inclusive, né? É natural que para um crescimento, é inerente ao ser humano, para o crescimento vai haver culpa. A culpa, ela faz parte disso tudo. Mas eu quero te dizer hoje que a culpa, ela nada mais é, pensa comigo, vamos ver se dá para acompanhar, que é um fato que aconteceu no passado, algo que aconteceu no passado, e eu pego esse fato que aconteceu lá no passado e trago para o momento atual, dou uma utilidade para esse fato e trago para o meu momento atual para justificar, de uma certa forma, eu fazer ou não fazer alguma coisa. Essa utilidade que eu dou para um fato do passado, que não existe no meu presente, me conecta a esse sentimento. Porque ele me traz uma sensação do que aconteceu lá, mas que não necessariamente está acontecendo aqui. E quando eu estou com o meu olhar voltado para o passado, a tendência é repeti-lo no futuro. Então, a culpa, ele é um movimento de seguir em frente. Quando a gente está seguindo em frente, a gente está deixando algo para trás. E deixar esse algo para trás nos causa um sentimento, que é o sentimento da culpa. Então, é natural que num processo de transformação exista culpa. E o que a gente não pode ficar gastando tempo, energia, ou gastando... talvez essa questão emocional mesmo, né? É tentar se livrar dela. Porque ela vai estar te acompanhando. Eu acho que a culpa é um sentimento que mais acompanha as mulheres, principalmente quem é mãe, eu acho, hoje em dia, né? Sim. Porque assim, aí tem a culpa, por exemplo, vamos explanar um pouco a maternidade aqui. A mãe que abriu mão do trabalho para cuidar dos filhos. Aí ela se sente culpada, de repente, por não ajudar em casa financeiramente, ou por não estar trabalhando, enfim. Uhum. Aí se sente culpada também quando tá em casa, porque não se sente uma boa mãe, não tá conseguindo conciliar ali a maternidade, está sendo desafiador para ela, chamou a atenção do filho e ela não queria. E são fases, a criança às vezes, né, dá um certo trabalho ali dependendo da idade. Aliás, sempre acho que vai ter um certo trabalhinho, né? E aí ela se culpa por não estar conseguindo conciliar, por chamar atenção. Então essa culpa ela vai carregando. Ela se culpa porque aí entra também no espelho da beleza, porque ela não consegue se cuidar, ela não tem tempo, ela não consegue administrar o tempo dela para sair, para se cuidar, para ir no salão, arrumar o cabelo, fazer uma unha, malemar, tomar um banho direito em casa quando a criança é pequena, quando é bebê principalmente. Então, acho que a culpa é o sentimento que a mulher mais carrega ao longo da vida, né? E é algo que a gente precisa tratar, né? Como tratar isso, né? Perceba na fala
e perceba nos lugares que ela ocupa o porquê que isso acontece. Geralmente, todas essas sensações ou sentimentos são baseados no efeito de comparação. São baseadas numa dor que a gente viveu. Muitas vezes a mulher, principalmente, e a mãe dentro desse universo, ela vai fazer ou direcionar as atitudes dela a partir de um lugar daquilo que ela teve e que foi bom ou do que faltou. E muitas vezes ela não vai estar presente para aquilo que é. Eu não sei se você consegue perceber o que eu estou falando. O que é isso que eu estou dizendo? Ela vai se sentir culpada. Por quê? Porque lá quando ela era pequenininha, e eu vou explicar um pouquinho rapidamente isso depois, teoricamente, para você entender, quando ela era pequenininha, os pais dela saíam muito para trabalhar. Ou os pais dela possivelmente não estavam presentes ali. E ela sentiu algo lá. Aqui, na hora que o filho dela nasce, eu falo nasce o filho, renasce a nossa infância, isso a nível de memória celular, inclusive, não estou falando na minha questão racional e mental, eu não vou lembrar mesmo, tá? Mas o registro está aqui. Eu vou querer conduzir as minhas ações a partir daquilo que eu vivi de bom ou de ruim. Se lá para mim aquilo foi muito ruim, logo eu estou aqui, mesmo eu amando trabalhar, mesmo eu amando uma série de coisas, mesmo eu sentindo que isso me nutre. Na hora que eu estou aqui com a minha filha e eu percebo que aquilo lá atrás me doeu demais, eu não me sinto em permissão para poder sair para trabalhar. Porque vai que a minha filha também sente isso. E aí eu não saio para trabalhar. Porque essa culpa ou esse sentimento do que aconteceu comigo gera um movimento em relação a isso. Então, muitas decisões nossas são baseadas naquilo que não tivemos. Ou naquilo que tivemos em excesso. Um pai que foi maravilhoso, uma mãe que foi maravilhosa, que hoje eu chego aqui e quero ser igual, ou quero ser completamente diferente. Enfim, eu vou ter comportamentos para que isso seja dessa forma. Então, por isso que a mãe, toda vez que ela vai tomar uma decisão, ela toma uma decisão em algo que já foi, que aconteceu com ela lá no passado. Uhum. Só para a gente entender um pouquinho. Existe uma justificativa para o injustificável, eu falo. Eu estou falando de comportamento aqui, para todo mundo. Nosso e para o outro. E para eu gerar um comportamento, existem alguns movimentos que a gente faz internamente. Imagina que a gente está conversando aqui agora, você está me ouvindo falar, está me vendo, está aí sentindo o gosto do que você está bebendo. Sensação sinestésica, é aquilo que eu estou sentindo aqui, tátil, aonde eu estou sentada. Essas são as portas de informação que a gente tem, hoje todo mundo tem, onde essas informações vão para dentro de nós. Aqui dentro de nós, elas vão basicamente em três sessões. Imagina que aqui dentro é uma biblioteca. 3 sessões de biblioteca. Uma sessão é a consciência pessoal, é a sua história, como Evelyn, desde o momento que você foi concebida até agora. Tem a consciência familiar, onde está um banco de dados de tudo que aconteceu na sua família. E a consciência coletiva. O que está acontecendo no mundo que impacta em mim hoje? Uhum. Tudo isso junto e misturado. Mas é onde eu vou acessar a informação para saber se eu conheço ou não conheço. Eu acesso essa informação, eu passo por um filtro e eu desenvolvo um comportamento. Bem rápido explicando. Se a gente pensar, esse comportamento, ele é só uma continuidade de um filme que já existiu. Então, esses comportamentos que às vezes a gente não entende, não entendo por que eu sinto isso, Aline, não sei por que isso chega nessa intensidade, vem desse lugar. E aí, Evelyn, a gente vai precisar estar muito atenta para a gente ver se isso tudo que a gente está trazendo, de eu estou olhando e não estou me sentindo bem, não estou sentindo bonita, não estou me sentindo como os espelhos da beleza, né? E você trouxe bem, espelho. Espelho é só um reflexo daquilo que existe em mim. Tá em mim. Como eu olho para o espelho é o que eu vou ver. Outra pessoa vai virar, mas eu não vejo o que você vê. De você mesma, por exemplo. Né? A gente estava conversando aqui agora, eu falando sobre a minha vergonha de falar, e você falou, como assim? Né? Quem está de fora não está vendo o que está acontecendo aqui dentro. E só a gente sabe. Mas o espelho, ele só reflete tudo isso. Então, é super importante que a gente tenha esse discernimento desse modo de funcionar. E que as situações que estamos sentindo, na intensidade que estamos sentindo hoje, advém desse lugar. Então, volta lá para a questão do que a gente traz, a mulher traz, né? Sobre sentir a culpa pelo aquilo que está fazendo. Olhar para o espelho e não se sentir bonita. Eu não vou falar nem provavelmente, eu vou te falar o que está acontecendo é que ela está olhando, sentindo e vendo algo que não pertence ao agora.
Então, a gente vai precisar investigar e trabalhar. Seria aquele lance da criança interior? Também. Aquilo que eu falei para você da sua consciência pessoal, que é o momento de concepção até a sua idade hoje, envolve, sim, em grande tempo, uma das linhas que eu atuo da psicologia perinatal, e ela vai falar isso, né? Que de 60% a 70% do que acontece com você hoje, a nível de sentimento e comportamento, foi gerado ou aconteceu 60% a 70% intrauterino durante o nascimento e primeiras horas de vida. Então, sim, tem conexão com a minha infância, com a minha criança, ferida que está no comando. Quando eu olho para o espelho, eu vejo isso. Tudo que eu vivenciei lá. Aline, mas eu não lembro de nada, minha infância foi ótima. A criança, ela recebe a informação pela sensação, pelo sentimento. Mesmo porque ela não tem cérebro maduro. Ela está em desenvolvimento a nível neurológico. Ela não vai falar, entendi, o que minha mãe fez foi sair para trabalhar. O que aconteceu aqui? Ela não tem esse discernimento. Aquela história que a gente fala, não pensa no elefante rosa. Hoje, adulto, a gente pensa no elefante rosa e desconstrói. A criança, ela não desconstrói. Por isso que você fala para ela, não pula no sofá, e ela pula. Não faz isso, e ela faz. Ela não desconstrói. E ela não vai entender a partir dessa informação. A gente tem uma tendência agora da palestrinha para a criança, percebe? Uhum. Para que ela entenda. E às vezes a gente peca por um outro lado porque ela não está entendendo nada que a gente está falando. A conexão dela talvez esteja no meu tom de voz, na minha postura, no meu toque. O termômetro da criança e o canal de entendimento é o que ela sente com o que está acontecendo. E a gente não vai conseguir quantificar isso agora. Mas um fato é que todo mundo passou por uma ferida da infância. Da rejeição, do abandono, da insegurança, da incapacidade e da invisibilidade. Não fui vista, não fui ouvida, não fui importante. E é esse cenário que está sendo mostrado nesses espelhos. Por isso que a gente vai precisar cuidar. Você tem toda a razão na hora que você traz a criança. Não é só isso, mas isso é um fator muito grande. Não, e se a gente não tratar isso, e quem tem filhos vai fazer com que eles vejam esse reflexo no futuro deles, entendeu? Perfeito. Se a gente não nos corrigir agora, não nos tratar agora, a gente vai passar, né, para os filhos aquilo que a gente viveu. Agora você chegou num ponto. Quantas vezes a gente falou assim, gente, eu não queria fazer isso que a minha mãe faz, quando eu tô fazendo. Nossa, eu direto. Eu me Não pego falando coisas que minha mãe falava, que o meu pai falava quando eu era criança, e eu tô lá replicando com os meus filhos. Eu falava, gente, mas eu não quero ser igual. Isso. Só que é tão automático que é difícil, às vezes, a gente se controlar quando vê se já falou, né? Isso. Por quê? Porque essa é uma referência. É o que está lá na nossa biblioteca. Por mais, então, tudo aquilo que a gente está falando, e é profundo falar disso, e às vezes é complexo, mas o que a gente está falando aqui corresponde a só 10%. Aquela pontinha do iceberg, sabe? Uhum. Que está no racional, é tudo aquilo que eu lembro. Mas a vida acontece no que está no fundo, que corresponde a 90%, que é o acesso a essas informações que eu estou falando para você. E se a gente tentar trazer isso numa perspectiva lógica, você vai falar assim, Aline, mas eu quero fazer assim, eu não quero fazer assado, mas eu continuo fazendo. É um reflexo realmente automático de projeção dessa biblioteca. Tem como solucionar? Tem, claro. Mas a gente vai precisar trabalhar tudo isso. Não é, vou mudar 21 dias o meu hábito. Até mudo, mas a que custo? Então, a gente olhar um pouquinho para essas raízes, e elas estão nesses 3 lugares, ela é super importante para um processo sustentável e saudável de modificação, sabe? Então, quando eu falo para você sobre, você trouxe, né? A gente projetar isso nos filhos, e você trouxe também alguns exemplos de, e aí a mãe deixa de trabalhar ou trabalha demais, não importa o que ela faça, ela vai sentir culpa. A gente tem um significado, uma sensação de insuficiência, além de tudo, tá? Mas eu vou falar uma coisa que talvez liberte muitas mulheres aqui que estão ouvindo a gente. Nesse primeiro setênio, principalmente, quanta idade estão seus filhos mesmo, Eve? 4 anos. 4, a minha tá com 5. Nesse momento, nesse primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos de vida, na primeira infância, esses primeiros 6 anos, a criança é como se ela ainda tivesse com aquele cordão umbilical. Elas estão vivenciando sensações, sentimentos e respondendo a isso, ao que está acontecendo com a mãe.
É como se ela tivesse 100% pareada no Wi-Fi com essa criança. Então, muito do comportamento do filho vem do que a mãe está sentindo. Então, quando a mãe tá lá, querendo estar fisicamente 24 horas por dia com o filho, porque ela acredita que aquilo foi o melhor, ou porque ela não quer ofertar para os filhos delas aquilo que ela vivenciou na infância, mas a cabeça dela e o coração dela tá no trabalho. Ela tá insatisfeita, infeliz, não tá preenchida ali, porque ela gostava de sair com as amigas. Ou que é importante para ela ir na massagem, eu não sei. Tudo aquilo que julgam sobre nós, que é... Você não pode fazer isso por conta do seu filho. A informação que você está enviando é outra, completamente diferente, entende? Daquilo que você está propondo, por conta desse cordão umbilical. Então é super importante que a mãe, principalmente nessa faixa etária, e mãe de menino ou menina, tá? Olhe para si e cuide de si. E se dê aquilo que pode ser desde fazer unha, que o vizinho vai falar que você está sendo... Enfim, vai te julgar falando assim, nossa, fazer unha. Supérfluo isso, né? Não importa, Evelyn. Aquilo que é importante para a mãe, principalmente nesse momento, é importante para o filho. Porque a informação que ela está enviando a nível emocional é isso. Não adianta eu estar 24 horas por dia com meu filho para justificar minha presença, mas no meu coração, a minha cabeça está em outro lugar. Que informação que esse filho está recebendo? Essa outra. É bem isso. Às vezes eu me pego assim, muitas vezes, às vezes, sei lá, estressado com o dia a dia, com tanta coisa para fazer. Às vezes eu acho que o meu tempo é pouco para tudo que eu tenho que fazer. E às vezes aquela afobação do dia a dia reflete na criança, e aí você, né, vê que a criança tá, tipo, ficando igual você, tá seguindo os seus passos ali, tendo as atitudes que você, né, faz, da forma como você fala. Eu acho que reflete tanto. E é o que você falou assim, tente, cuide, né? Porque, imagina, você quer seu filho bravo, estressadinho, ainda tão pequenininho, sabe? Coisas que você fala assim, não, isso aprendeu na escola, aí você começa a pensar, não, parece que eu já fiz isso aqui, sabe? Então a gente tem que se policiar nesse sentido também para realmente a criança não sair refletindo o que você Exato. tá fazendo ali, né? Ela só vai mostrar aquilo que nós, como mulheres, estou falando nessa faixa etária. Quando a gente vai mudando a faixa etária, vão mudando essas perspectivas. Aline, o pai não é importante aí? Super importante. Mas nesse momento, o que a criança está entendendo sobre o pai tem mais a ver de como a mãe olha para esse pai. Por isso que a gente não está falando aqui só de casamentos, de casais, de mulheres que estão vivenciando o cenário de casamento perfeito. Não, nós estamos falando de todos os cenários, tá? E depois isso vai mudar lá pelos 14 anos, esse cordão vai para o pai. O pai vai ser super importante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente voltado para esses espelhos que você está falando, é que naquele momento, nesse período, a mulher, a gente tem uma tendência, porque as crianças são pequenas e depende da gente mesmo, né? Elas precisam... Elas demandam um pouquinho, mas é importante que a mulher se dê nesse espaço, olhe para si, porque a criança vai se mostrar através do comportamento, e muitas vezes através da doença, é um reflexo, é um espelho daquilo que a mãe está vivenciando com ela na vida, em todos os papéis dela. Como profissional, como esposa, como mulher, como filha, e é super importante que a gente olhe para isso. Você atua hoje em alguns grupos também, né? De mulheres, assim, que colocam ali, se abrem, colocam seus problemas. Tem alguma coisa que, de repente, você consiga compartilhar com a gente? Quais são as maiores culpas que elas apresentam ali? É da maternidade? É da vida profissional? O que mais refletiu, assim, de pesado ou triste na vida de alguém? Né? Assim, só compartilhar qual que é a maior dor da mulher ali quando ela se expõe, quando ela se abre ali num círculo de amigas, né? Vamos colocar assim. Os grupos são super interessantes, porque no começo as pessoas sentem vergonha de expor aquilo que elas sentem, porque elas acreditam tudo, né? que é só com elas que está acontecendo. E depois aquilo começa a ser um movimento realmente de autofuncionamento, funciona por si só, e autoajuda. Eu trabalho muito setorizados as dores e as formas de atuar sobre elas, né? Os grupos, tem um grupo para cada situação. Mas, por exemplo, hoje o grupo da manhã, que é o Conexão, ele trabalha realmente essa demanda do dia a dia, semanalmente,
dessas mulheres. Cada dia elas chegam com uma demanda e a demanda a gente cuida ali. Hoje foi bem profundo o movimento que a gente fez e cuidou, que são de 2 mães. Uma mãe que perdeu um filho de 11 meses, afogado, e uma mãe que engravidou depois de passar por um movimento de gestação por fertilização. E agora, com 40 anos, ela engravidou espontaneamente. E ela descobriu com 2 meses que essa criança tinha uma síndrome. E ela tinha que optar por dar continuidade ou por interromper a gravidez, porque a criança ela não tinha, ela tinha um comprometimento no rim, na cabeça, no cérebrozinho, no coração, ela não iria mesmo sobreviver. E aí é muito, eu não sei a palavra ao certo aqui agora, mas eu não sei o que a gente pensa que talvez a gente vá se libertar da dor de perder um filho, né? Por diversas formas que isso aconteça. Muito difícil só de imaginar, né? Como você vivenciou isso, né? Perdeu 3 bebês? Eram ainda gestação? Era gestação. Eram as primeiras semanas de vida. Então você sabe mais ainda da dor dessas mães em perder um filho. Né? E aí, muito fica naquele questionamento e se? E se eu tivesse visto? E se eu tivesse chegado antes? E se eu tivesse... e se tivesse a porta fechada? Então, vem a culpa, percebe? E se eu tivesse... Essa mãe, ela optou por levar a gestação até o final. Então, essa criança nasceu, ela pegou no colo, ela apresentou para os filhos, ela apresentou para o marido, apresentou para a família. Em 2 horas, a criança faleceu. Né? Então, esse cuidado durante esse tempo todo, uma já faz 6 anos que isso aconteceu e a outra acabou de acontecer, foi em janeiro isso. Né? Mas, às vezes, a gente querer retratar um cenário de uma perda de um filho, querer brigar com o sentimento que chega, é cruel um pouco, sabe? Isso requer só apenas, às vezes, acolhimento, entendimento, escuta. Eu acho que o acolhimento é importante, né? E a pessoa saber acolher, né? Para quem você vai pedir acolhimento também, né? Saber procurar, né? Uhum. Porque eu acho que tem pessoas que têm uma empatia e sabem lidar com a situação, em acolher alguém. E tem pessoas, assim, que é difícil. Às vezes, por mais que queira ajudar, às vezes não, né? Não sabe se pôr nessa situação. E lidar com a perda de um filho, esses e se's da vida, né? E se eu tivesse feito isso? Eu acho que o e se na vida da mulher é tão frequente. Muito. É tão frequente. Eu acho que, se duvidar, todo dia tem um e se na vida de alguém, né? Se eu fizesse isso, né? Chegar ao final do dia, ela começa a refletir de como foi o dia, né? De repente, ali com o filho, ou no trabalho, sei lá onde for. Sempre vai ter um e se. Se o dia não foi ruim, principalmente, né? Tipo, não foi tão interessante. Mas esses e se's, assim, se a gente não tratar realmente, Mas isso vai martelar na cabeça da gente. Vai. Mas você percebe que é conectado com essa sensação de insuficiência. Né? Conectado com também um excesso de controle que a gente não tem. Né? Não há nada que poderia ser feito. E às vezes tá nesse lugar de entendimento. Não há nada que eu pudesse fazer que fizesse que esse resultado fosse diferente, sabe? Hoje, essa é uma das coisas mais profundas que a gente trabalha, que é esse processo do luto também, né? Mas, geralmente, o que aparecendo muito são questões ao relacionamento de casal. E aí tem muitas vertentes para isso, que é onde a gente começa a perceber que a gente não está no nosso lugar. A gente está exercendo uma relação a partir de um lugar de filho, ou muitas vezes de mãe, com esse marido. Tem muito agora a questão relacionada à transição de carreira. As mulheres estão se deparando, principalmente com 40 anos, que elas... Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que é isso mesmo que eu sou boa? E essa questão que acontece... Aí vem o espelho da capacidade, né? Exato. Ou da incapacidade, né? Me sinto capaz? Tô seguindo o caminho certo? É isso? Eu sei fazer? Será que o meu destino é esse? A gente tem uma tendência forte, por inúmeros fatores, quando a gente pensa naquilo que a gente quer, quando a gente olha para o desejo, a gente já coloca empecilho no meio. E aí a gente vai fazer aquilo que talvez a gente não queira fazer.
Então, existe um paralelo grande entre possibilidades e proibições. O que é possibilidades e proibições? Na hora que eu entro com o meu todo para esse lugar do meu desejo, daquilo que eu quero para mim, e isso acontece muito próximo dos 40 anos, na antroposofia a gente fala que é um novo momento de nascimento, nasce a gente de novo, e 42 anos nasce a alma. Então a mulher, principalmente, ela é muito convidada a olhar para si de novo nessa faixa etária, por isso que a gente está vendo um monte de mulheres com 40 anos fazendo transição de carreira, ou querendo sair de onde elas estão. Entre também querer, vontade e permissão. Qual é a permissão que nós temos para isso? Quando a gente pensa, por exemplo, você estava me contando do banco e o que você faz hoje, né? O que fez a gente chegar nesse lugar de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer e deixar para trás aquilo que a gente não quer fazer mais, com o preço que isso custa. E eu tô falando de preço emocional, financeiro, de posicionamento. Então, São escolhas que aparecem na vida também, né? Eu acho que entra boa. em alguns momentos, né? Você tem ali as circunstâncias acontecendo, mas também as escolhas aparecem na sua vida. E aí você que decide Exato. o que você quer para sua vida. Exato. Né? Aí vem esse momento de escolhas. Sim. E escolhas. Percebe que quando eu falei sobre a minha jornada, que foi bem rápida, os sinais estavam ali o tempo inteiro. As oportunidades estavam ali o tempo inteiro. O nosso processo de construção em direção a esse querer, esse desejo, estão no nosso caminho o tempo inteiro. Só que a gente não está parando para ver. E aí a gente entra no reflexo da incapacidade. Na percepção da insatisfação. Acho que você trouxe a palavra insatisfação também aí. Então, esse lugar de se conhecer e se apropriar de quem é mesmo, com tudo que envolve. Isso demanda, porque envolve julgamento, auto-julgamento principalmente, que a gente é nosso pior julgador. É um convite que essa geração está fazendo. Nós somos a última geração ou talvez a primeira, que a gente pode, de fato, escolher. Nossos pais talvez não puderam, nossos avós, mas a gente pode escolher. E aí, quando você está dizendo de escolhas, que a gente precisa levar em consideração também que tem escolhas que vão precisar romper com... Deixa eu ver como é que eu posso colocar isso aqui. Em rede. Com padrões. Com padrões. Se a gente prestar atenção, nós estamos vivenciando os padrões de comportamento, de pensamentos. E hoje, na era de muita informação, a gente se sente um pouco mais perdida. É difícil desenvolver uma identidade a partir de muitas escolhas, de muita informação. Então, ao mesmo tempo que é bom, isso é um pouco ruim. Para quem não está ancorado, para quem não está enraizado. Nossos filhos estão nascendo nessa era, eles não conheceram a era analógica que nós conhecemos. Isso nos dá grandes poderes na mão. Quando a gente está falando dos filhos. Então, volta um pouquinho nos espelhos que você trouxe, e eu acho que faltou um, e observa o quanto nós, de fato, estamos escolhendo algo diferente disso. Ou se a gente está só repetindo um padrão. Quando você falou assim de padrão, né, vamos entrar em detalhes aí no padrão de beleza. Né? Hoje, o que é o padrão de beleza na internet e nas redes sociais? Você tá sempre bonita, sempre arrumada, sempre com um corpo bonito. E depois de uma maternidade, quem é que às vezes, né, consegue entrar ou voltar ao corpo que tinha, por exemplo? E aí é onde a mulher se sente sempre feia, né, do jeitinho que ela tá ali. E aí,
a gente tem que romper esses padrões. Tipo assim, você não vai deixar de se arrumar, mas você não precisa querer ser a mulher perfeita, Uhum. que você tá vendo os padrões lá. Que nem todo mundo é, né? Eu acho que a rede social hoje, ela coloca uns padrões, né? Vamos citar esse exemplo da beleza, que a gente tem que romper um pouco mesmo, quebrar esse espelho. Calma, eu não sou assim. Uhum. Talvez eu nunca tenha sido e não é agora que eu vou ser, entendeu? Não vou deixar de me cuidar. Você, para não se sentir feia, não vai, né, se largar também, não vai abandonar aí os cuidados. Mas também não precisa ficar bitolado com esse negócio de internet, porque a gente sabe também que muita coisa ali é ilusão, né? É Sim. só fachada, é só para ganhar likes e views, né? E, enfim. Os Então, acho que a filtros do gente Instagram contam filtros bastante isso. hoje, né? Então, eu acho que assim, quebrar um pouco esses padrões é importante, que nem você citou, né? E eu acho, eu acho assim que no geral, né? Não se sinta incapaz, não se sinta feia, não, né? Eu acho que tudo isso a gente passa, mas a gente tem que quebrar isso. É difícil, porque tem dia que você tá tão pra baixo que você se sente uma ninguém, uma inútil. Parece que nada dá certo pra você. Mas espera aí, o que que você quer? Aí entram as escolhas. Sim. Você vai escolher ficar aí se lamentando, chorando pelos cantos que você não, né, não é bonita, que você é incapaz, que você não dá conta de nada, ou você vai mudar isso? Qual é a escolha que você faz? Você vai escolher ser feliz ou vai continuar nessa tristeza aí? Que daqui a pouco essa tristeza pode virar o quê? Uma depressão profunda. E o que que a depressão pode trazer para muitas mulheres? Coisas até ruins, piores, enfim, que é melhor a gente nem ficar citando muito aqui em depressões profundas, mas qual é a escolha que a mulher tem que fazer, né? Para romper tudo isso, para quebrar esses espelhos ruins da vida. Eu acho que as escolhas, elas entram aí na vida da pessoa de uma forma que tem que. Peraí, tem que se levantar, né? Bacana falar sobre se levantar, porque é esse movimento de despertar mesmo, né? Da onde que eu tô olhando para mim mesma, que me faz ver isso que eu tô vendo. Que quando eu olho para fora, ok, eu tenho um parâmetro lá, igual você falou, né? É o cabelo assim, a sobrancelha assada, o corpo assim, né? Tá todo mundo padronizado mesmo, né? E muitas vezes eu entro nessa manada porque para eu pertencer, para eu me sentir bem, parece que eu tenho que ser igual àquilo tudo. E às vezes eu nem quero. Eu nem quero. Aí faz sentido, como você diz, quebrar o padrão. Eu preciso romper mesmo. Então, eu acho que a grande questão aqui, para você encontrar a sua verdade, para você encontrar onde é que está o teu gatilho, é você poder enxergar de que lugar, da onde você está olhando as coisas, para fazer escolhas, para romper com os padrões, para olhar para um lugar e falar quero, não quero, para olhar para um lugar e falar gosto e não gosto. Então, é super válido quando você vira e fala olha para lá e se fortaleça e entenda que isso não é uma realidade, isso que está sendo mostrado, né? Que são pessoas comuns como você e poder sentir essa liberdade, sentir esse rompimento com, com projetos de beleza, projetos de capacidade, a gente olha aquele tanto de seguidores, hoje o Instagram traz muito isso, naquele número de seguidores, aquele post ou aquelas coisas, e a gente fala, puxa vida, me sinto cada vez mais um nada, cada vez mais feia, cada vez mais, mas aonde que isso tá? Às vezes dentro da própria pessoa e é inevitável, ela tem que tirar isso dela, né? Eu acho que Cuidar disso. cuidar do seu interior. E a gente às vezes não deve nem ficar dando muita atenção para esses padrões que são impostos, assim, né? Só vai te deixar mais para baixo. Você tem que ser você e fazer a sua escolha, né? Seja feliz e vamos deixar essa tristeza aí de lado, porque senão você não vai ser feliz nunca, né? E as pessoas Não me vai. perguntam assim, mas como eu faço isso, Aline? Eu não sei. A verdade está dentro. E ela está alinhada àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto. Eles vão trazer mais próximo daquilo que eu quero para fazer o que eu preciso fazer. Então, às vezes eu penso uma coisa e sinto outra, esquece que esse não é o caminho.
Se isso aqui está desalinhado com isso aqui, não é o caminho, não para você. Então, muitas vezes, a busca sendo fora, ela vai desalinhar isso aqui. E você vai ter uma atitude que você não quer. E você não vai nunca encontrar o seu caminho. Então, se tem uma dica que pode ser dada, é você conseguir alinhar. Se você está pensando em uma coisa e aquilo te traz uma boa sensação, te traz um quentinho, talvez, no coração, esse é o seu caminho. Por mais que a vizinha fale que não, a amiga fale que não. Tá dentro, Eve. E a gente está com uma tendência ainda forte, cada vez mais, aqui que eu quero chamar a atenção, para projetar isso fora. E as pessoas estão se frustrando demais. As pessoas estão ficando cada vez mais infelizes e doentes por conta disso. Então, que a gente possa cada vez mais fazer esse movimento de dentro para fora. Para que o que seja refletido no espelho não seja tudo isso que você descreveu. Porque não faz parte do agora. Não faz parte de você. Não faz parte de quem você é, mas daquilo que disseram que você tinha que ser. E por inúmeras razões a gente permite. Falou tudo. Quer finalizar com mais alguma dica aí para essas mulheres que estão em busca de quebrar seus espelhos? Ou só reforçar aquilo que a gente já falou aqui? Acho que talvez valha a pena olhar para lugares, pessoas e coisas na nossa vida que estão ocupando espaço. Coisas que a gente não usa, não faz sentido. Estão lá para preencher algum vazio. Tá? Imagina que você tem um livro lá na sua estante lá, que você fala, Aline, eu ponho esse livro aqui só porque estava muito vazio, eu quis dar uma decoradinha. Aí eu fui pegar ele esses dias, ele caiu, estava muito tempo parado, ele caiu, cheio de pó, me deu rinite, me deu... Ai, nossa, eu fui até parar no hospital, com crise de falta de ar. A gente sabe que aquilo não está mais fazendo sentido. Inclusive está fazendo mal. Apegos e tudo mais. A gente observar aquilo que estão ocupando lugar, mas que não estão fazendo presença na nossa vida. Não é porque está ocupando lugar que estão fazendo presença. Então, poder jogar isso, tirar isso do seu dia a dia, isso envolve tudo. Pessoas, conceitos, julgamentos, situações, lugares. Para que você consiga trazer para perto de si mesmo tudo isso que te faz ser presente. Tudo isso que faz se sentir presente. Então, eu acho que se tem alguma coisa que precisa ser dita nesse movimento todo, olha para si. Isso não é um movimento de egoísmo. Isso não é um movimento de deixar as pessoas para trás, mas é um movimento necessário para que todas as outras coisas possam ser melhores, realmente. Todas as relações, tudo aquilo que você precisa ajustar na sua vida, precisa acontecer de dentro para fora. Então, enxergar as coisas por um outro ângulo é importante. Muito bem. Vamos encerrar aqui nosso podcast e falar, né? Vamos, que nem eu já tinha mencionado antes, que a gente tem que quebrar esses espelhos. Quebrar espelho não dá azar, pelo contrário, você vai... Dá bastante sorte. Dá bastante sorte, porque você vai quebrar tudo isso de ruim que você tá vendo diante de um espelho e você tem que fazer suas escolhas, né? Você quer ser feliz? Então, rompa com tudo que te faz mal. Quebre tudo isso para você, enfim, ser feliz e deixar tudo que te faz mal de lado. Queria agradecer a presença da Aline aqui, quando eu te procurei. A gente tentou, né? A gente estava até conversando antes de gravar. Tentamos gravar o episódio ano passado. Agendei aqui o estúdio até 2 dias para poder dar certo. 2 horários no dia só para poder remanejar a agenda aí, mas mesmo assim não deu certo. Enfim, é porque era para você estar aqui hoje com a gente, né? E eu tô muito feliz de trazer esse assunto aqui, que eu acho que é importante para as mulheres, né? Refletirem bastante. E você trazer seu conhecimento, contar um pouquinho da sua história aí, do que você viveu, da sua transição de carreira, o porquê que você mudou de carreira. E hoje, o tanto que você pode, com seu conhecimento, trazer aí de benefícios para outras mulheres, em grupos, em atendimentos individuais. Obrigada, Aline, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Evelyn. É tão bom poder contar um pouquinho, mesmo com tão pouco tempo, coisas tão grandes. Poderíamos falar horas aqui sobre cada assunto, mas só tenho a agradecer por poder dar esse espaço
aqui e contribuir com a gente, com o seu podcast, que realmente, para o nosso conhecimento, é extremamente valioso. Obrigada a você, viu? Imagina, eu que agradeço. E o webcast aqui está de portas abertas para você participar sempre que puder, que tiver aí disponível para a gente, trazer seu conhecimento. E é isso. Muito feliz de te receber aqui. Então vamos encerrar, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje, nosso primeiro do ano. Recebi aqui, então, a Aline Real, terapeuta, conta um pouquinho, né, da experiência dela. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.